Meu nome é Janine, tenho 28 anos e, durante toda a minha vida, tentei agradar meus pais, extremamente exigentes. Nossos jantares semanais de domingo são uma tradição repleta de tensão e decepção. Meu pai, o empresário de sucesso, e minha mãe, a socialite obcecada por status, sempre preferiram meu irmão a mim. Hoje à noite, cheguei à mansão deles com a notícia da minha promoção, esperando desesperadamente a aprovação deles. Ultimamente, eles têm agido de forma estranha, cochichando quando entro nos cômodos e evitando minhas perguntas. Se você estiver assistindo, inscreva-se e me diga de onde você está acompanhando. A história que estou prestes a contar mudou tudo. Crescer como filha de Warren e Vivian Palmer foi como viver à sombra de expectativas impossíveis. Minhas primeiras lembranças são marcadas por críticas. Janine, sente-se ereta. Janine, suas notas deveriam ser mais altas. Janine, por que você não pode ser mais parecida com seu irmão? Essas frases ecoaram pela nossa casa colonial de 5 quartos no condado de Westchester, tornando-se a trilha sonora da minha infância. Meu irmão Oliver, 4 anos mais velho e infinitamente mais favorecido, não errava aos olhos deles. Quando ele tirava nota para casa, era comemorado com um jantar em seu restaurante favorito. Quando eu tirava nota A, era recebido com, bem, é isso que você tem que fazer. Oliver jogou lacrosse, estudou em Princeton com o dinheiro dos nossos pais e agora trabalha em um prestigiado escritório de advocacia em Manhattan. O menino de ouro, vivendo a vida que nossos pais planejaram para ele. Escolhi marketing, pagando a faculdade na NYU com bolsas de estudo e empréstimos estudantis. Meus pais se recusaram a me ajudar com as mensalidades depois que recusei o curso pré-direito que eles tinham planejado para mim. Se você quer desperdiçar seu potencial, pode pagar por ele sozinho, declarou meu pai no jantar de formatura do ensino médio. Naquela noite, chorei até dormir, mas continuei determinado a trilhar meu próprio caminho. Apesar da distância que eu tentava criar, a tradição do jantar de domingo permanecia sagrada e inescapável. Toda semana, eu dirigia do meu modesto apartamento de 1 quarto em Astoria até a mansão deles em Westchester, ouvindo 3 séries de provocações e comparações sutis. O Oliver acabou de fechar mais um caso importante, anunciava minha mãe, sem se dar ao trabalho de perguntar sobre meu trabalho. A filha dos Henderson acabou de se tornar sócia do escritório dela, acrescentava meu pai, com a implicação pairando no ar. Nos últimos meses, algo mudou. Meus pais começaram a atender ligações particulares durante o jantar, saindo da sala com expressões preocupadas. Cancelaram 2 jantares de domingo, algo sem precedentes em nossa história familiar. Quando perguntei se estava tudo bem, minha mãe me dispensou com um gesto: não precisa se preocupar com nada. A maioria das pessoas já teria parado de aparecer anos atrás. Minha terapeuta, Carol, certamente sugeriu isso várias vezes. Relacionamentos familiares devem ser enriquecedores, Janine, ela dizia durante nossas sessões quinzenais. O que você está ganhando com esses jantares além de dor? Mas algo em mim ainda ansiava pela aprovação deles, ainda acreditava que um dia eu poderia fazer algo impressionante o suficiente para deixá-los orgulhosos. Meu apartamento era pequeno, mas cuidadosamente decorado, um contraste gritante com a casa ornamentada dos meus pais, repleta de antiguidades e obras de arte que eles mal apreciavam. Meu salário na agência de marketing cobria minhas despesas, mas deixava pouco para luxos. Mesmo assim, eu havia construído uma vida autenticamente minha, com amigos que me apreciavam e colegas que respeitavam meu trabalho. No mês passado, recebi uma notícia que mudou tudo profissionalmente. Depois de 3 anos no Thompson Media Group, fui promovido a gerente de conta sênior com um aumento de $15.000 e minha própria equipe para supervisionar. Foi a validação pela qual trabalhei incansavelmente, a prova de que minha escolha de carreira tinha mérito. Pela primeira vez em anos, me permiti imaginar que meus pais poderiam realmente ficar impressionados. Eles ainda são seus pais, Janine, disse minha melhor amiga, Lúcia, quando lhe contei sobre meus planos de compartilhar a notícia no jantar de domingo. Mas não crie muitas expectativas. As pessoas raramente mudam radicalmente. Lúcia já tinha presenciado muitos telefonemas chorosos após reuniões familiares anteriores para ser otimista. Passei horas escolhendo a roupa perfeita para o jantar naquele domingo, escolhendo um vestido azul marinho que projetava profissionalismo sem se esforçar muito. Pratiquei o que diria, como mencionaria casualmente a promoção durante o prato principal.
Parte de mim sabia que Lúcia estava certa sobre gerenciar expectativas, mas outra parte, a garotinha ainda em busca do amor dos pais, não conseguia deixar de torcer para que desta vez fosse diferente. A viagem até Westchester naquela noite pareceu mais longa do que o normal. A primavera começava a atingir as árvores com seu verde claro, e abaixei a janela para deixar o ar fresco acalmar meus nervos. Parei em uma loja de vinhos sofisticada para comprar uma garrafa de Cabernet Sauvignon, o favorito do meu pai. Talvez esse pequeno gesto, somado às minhas notícias, finalmente abrisse as portas para a aprovação deles. Ao entrar na longa entrada da casa da minha infância, notei que os carros dos meus pais estavam lá. Mas a casa parecia estranhamente escura para o início da noite. Por um momento, me perguntei se eles teriam se esquecido do jantar, mas logo descartei a ideia. Em 28 anos, nunca haviam se esquecido de uma obrigação familiar agendada. Aparência e tradição importavam demais para eles. Verifiquei meu batom no espelho retrovisor, respirei fundo e peguei a garrafa de vinho. Independentemente do que me aguardasse lá dentro, eu estava determinada a manter a compostura e a postura profissional. Esta noite seria diferente. Esta noite, eles finalmente me viriam como a adulta bem-sucedida que eu havia me tornado. A pesada porta de carvalho se abriu antes que eu pudesse tocar a campainha. Minha mãe estava lá, com seu tailleur Chanel cinza pérola, o cabelo loiro impecavelmente penteado, apesar de ser domingo à noite. Seu olhar crítico me percorreu, demorando-se nos meus saltos sensatos e no colar de ouro simples que eu usava. Você está 5 minutos atrasada, Janine, disse ela, em vez de olá, olhando para o relógio incrustado de diamantes. E esse vestido desbota sua pele. Azul marinho não é a sua cor. Engoli a familiar dor do seu cumprimento e forcei um sorriso. Desculpe, mãe. O trânsito estava mais intenso do que o esperado. Trouxe o vinho favorito do papai. Ela pegou a garrafa sem examiná-la e se virou para a cozinha. Ele mudou para tintos franceses agora. Entre e feche a porta. Você está deixando entrar pólen, e sabe como minhas alergias se manifestam. O saguão estava impecavelmente decorado, como sempre, com flores frescas na mesa de console antiga e retratos de família decorando a parede da escada. Notei que várias fotos novas de Oliver haviam sido adicionadas, enquanto a única foto minha da formatura da faculdade permanecia empoeirada no canto. Meu pai estava na sala de estar, parado ao lado do carrinho de bebidas, checando o celular com uma intensidade que sugeria estar esperando uma mensagem importante. Ele mal levantou os olhos quando entrei. Janine, ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Beber? Só água por enquanto, obrigada, eu disse, me acomodando na beirada do sofá de brocado. Onde está Oliver hoje à noite? Ele vem com a gente. Meu pai se serviu de um uísque generoso. Viagem de negócios para Chicago. Um caso importante. Ele manda um recado. Oliver perder o jantar de domingo era incomum. Apesar de morar em Manhattan, ele raramente faltava ao ritual semanal. Sua ausência me deixava sozinho com nossos pais, sem seu ocasional estoque de piadas e distrações. Como estão as coisas no escritório? Perguntei, tentando puxar assunto enquanto meu pai olhava o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Bem, respondeu ele secamente. Ocupado com a expansão europeia. Devíamos ir para a sala de jantar. Sua mãe detesta quando a comida esfria. A sala de jantar era uma vitrine da riqueza dos meus pais, com uma mesa de mogno para 12 pessoas, um lustre de cristal e janelas do chão ao teto com vista para o quintal bem cuidado. A mesa estava posta para 3 pessoas, com porcelana fina e talheres de prata esterlina reservados para jantares em família. Um centro de mesa com orquídeas brancas completava o quadro de perfeição estéril. Minha mãe trouxe o primeiro prato, uma sopa gelada de aspargos que provavelmente vinha do chefe particular deles, que preparava as refeições de domingo com antecedência. O silêncio enquanto começávamos a comer foi interrompido apenas pelo som delicado de colheres batendo na porcelana. Vi Elaine Richardson no clube ontem, disse minha mãe finalmente. A filha dela acabou de ficar noiva de um cirurgião. Eles estão planejando um casamento em dezembro no Plaza. Reconheci a abertura pelo que ela era, mas um lembrete de como meus colegas estavam alcançando os marcos que meus pais valorizavam enquanto eu permanecia decepcionantemente solteira aos 28 anos. Parece ótimo, respondi, neutra. A Plaza fica linda durante as festas de fim de ano.
Elaine mencionou que vocês duas eram da mesma irmandade, continuou minha mãe. Ela ficou surpresa quando eu disse a ela que você ainda estava trabalhando naquele lugar de marketing em vez de se estabelecer. É uma agência respeitada, mãe, eu disse, sentindo minha chance de compartilhar minha promoção se esvaindo. Na verdade, tenho novidades sobre o trabalho. Warren, você ligou de volta para a corretora? Minha mãe interrompeu, virando-se para meu pai. Ela precisa de uma resposta até terça-feira. Meu pai lhe lançou um olhar de advertência. Agora não, Vivien. A estranha conversa pairou no ar enquanto minha mãe se levantava para recolher as tigelas de sopa. Meu pai encheu seu uísque novamente e checou o celular novamente. Algo definitivamente estava estranho naquela noite, além da tensão habitual. O prato principal era frango assado com legumes, a ideia da minha mãe para uma refeição simples de domingo, apesar da apresentação impecável. Ela se serviu de uma taça generosa de vinho branco, a terceira desde a minha chegada, e tomou um gole com um sorriso estranho nos lábios. Então, Janine, disse ela, cortando o frango em pedaços precisos. Conte-nos sobre o seu pequeno apartamento, ainda naquela área periférica do bairro. Astoria, corrigi. E sim, eu gosto muito do bairro. Tem ótimos restaurantes e é fácil chegar ao escritório. Fiz uma pausa e decidi tentar novamente. Falando do escritório, eu queria dizer a vocês dois que os impostos prediais neste condado estão ficando absurdos, interrompeu meu pai, espetando uma cenoura com força desnecessária. Um roubo de estrada, pelo que ganhamos em troca. Larguei o garfo, com o apetite diminuindo. Está tudo bem? Vocês dois parecem distraídos esta noite. Meus pais trocaram um olhar que não consegui decifrar. Minha mãe tomou outro longo gole de vinho enquanto meu pai cerrava os dentes como quando estava prestes a dar más notícias a um funcionário. Na verdade, Janine, precisamos discutir uma coisa, disse ele, com a voz assumindo o tom profissional que usava para assuntos sérios. Meu coração se alegrou por um instante. Talvez eles já tivessem ouvido falar da minha promoção. Talvez alguém do círculo social deles tivesse conexões com a minha agência e tivesse mencionado isso. Temos pensado muito ultimamente, continuou meu pai, pousando o garfo e a faca com precisão, sobre nossos planos para o futuro e o que queremos para o próximo capítulo de nossas vidas. O sorriso da minha mãe se alargou ligeiramente enquanto ela enchia a taça de vinho. A luz do lustre refletiu no diamante em seu dedo quando ela levou a taça aos lábios. A verdade é, disse meu pai, olhando diretamente para mim pela primeira vez naquela noite, que você se tornou um fardo para nós, Janine. Queremos viver sem você. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para ele, certa de que tinha ouvido mal ou o que, consegui sussurrar. Você me ouviu? Continuou ele, com a voz cada vez mais fria. Esses jantares semanais, a decepção constante, sua carência, é exaustivo. Sua mãe e eu estamos prontos para aproveitar nossas vidas sem o peso da sua mediocridade nos arrastando para baixo. Minha mãe assentiu, ainda com aquele sorriso estranho. Toleramos suas escolhas há anos, querida. A faculdade de segunda categoria, a carreira sem inspiração, seu fracasso em conseguir um relacionamento adequado. Demos a você tempo mais do que suficiente para se tornar alguém de quem possamos nos orgulhar. Olhei entre eles, procurando por qualquer sinal de que aquilo fosse uma piada cruel. Não entendo. Tenho um bom emprego. Pago minhas próprias contas. Quase não peço nada a você. Sua existência é o fardo, disse meu pai com uma clareza arrepiante. Seu irmão não nos trouxe nada além de orgulho e alegria. Você não nos trouxe nada além de constrangimento e frustração. Decidimos que não vamos mais fingir o contrário. Estamos nos mudando para a França, acrescentou minha mãe casualmente, como se estivesse falando de uma viagem de fim de semana. Compramos uma linda propriedade na Provença. Chega de domingos monótonos com você mexendo na comida e buscando desesperadamente uma aprovação que não podemos dar. Saia daqui, disse meu pai, elevando a voz. Saia agora mesmo. Chega dessa farsa de jantares em família e conversas educadas. Queremos viver sem você, e vamos fazer isso. Minha mãe ficou sentada ali, sorrindo e tomando seu vinho enquanto meu mundo desabava ao meu redor. É realmente para o meu bem, Janine. Deveríamos ter sido honestos anos atrás, em vez de suportar sua companhia por obrigação.
A sala de jantar girava ao meu redor enquanto suas palavras eram assimiladas. Os pais que deveriam me amar incondicionalmente tinham acabado de me dizer que me queriam fora de suas vidas. A dor era tão avassaladora que uma estranha calma se apoderou de mim, como se minhas emoções tivessem entrado em curto-circuito. Sem dizer uma palavra, dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado do meu jantar quase intocado. Levantei-me da mesa com as pernas que pareciam desconectadas do meu corpo, peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta. Nenhum dos meus pais se moveu para me impedir. A última coisa que ouvi ao fechar a porta da frente atrás de mim foi a voz da minha mãe, leve e aliviada: "Bem, correu melhor do que o esperado. Vamos comer a sobremesa agora?" A viagem para casa passou num borrão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, fazendo a estrada à minha frente ondular e distorcer. 2 vezes, tive que parar porque não conseguia enxergar com clareza suficiente para dirigir com segurança. Minhas mãos tremiam tanto que segurar o volante se tornou um esforço consciente. Cada respiração era como inalar vidro. As palavras "você é um fardo" ecoavam em minha mente, ficando mais altas a cada repetição. 28 anos buscando aprovação, esperando por amor, culminaram naquele momento de completa rejeição. De alguma forma, consegui voltar ao meu prédio, estacionei de qualquer jeito e subi os 3 lances de escada aos tropeços. Dentro da minha pequena casa, o espaço que sempre me pareceu um santuário agora parecia zombar de mim com seus móveis modestos e toques pessoais. Fotos de férias em família na estante pareciam artefatos de uma ficção em que eu acreditava. Meu telefone tocou. O nome de Oliver brilhou na tela. Deixei cair na caixa postal, incapaz de formar palavras devido ao aperto na garganta. O que eu diria? Seus pais acabaram de me rejeitar, mas ainda te amam. Parabéns por ser o único filho que eles querem. Assim que a ligação terminou, desabei no sofá e finalmente me entreguei aos soluços que se acumulavam desde que saí da mesa de jantar. Eles me atormentavam com tanta força que minhas costelas doíam. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha voz ficar rouca pelos sons guturais de tristeza que me escapavam. As lembranças voltaram sem que eu precisasse. Meu 6º aniversário, quando meus pais se esqueceram de encomendar um bolo e me deram às pressas um dos brinquedos antigos de Oliver embrulhado no jornal do dia anterior, minha formatura do ensino médio, quando eles saíram mais cedo para participar de um baile beneficente. Cada marco marcado pela indiferença ou desaprovação deles. No entanto, de alguma forma, eu havia normalizado tudo. Eu havia aceitado a negligência emocional deles como algo que eu merecia, algo que eu poderia mudar se eu simplesmente me esforçasse mais, alcançasse mais, me tornasse alguém digno do amor deles. Perceber o quão profundamente eu havia internalizado a rejeição deles me deixou fisicamente doente. Mal consegui chegar ao banheiro antes de esvaziar o estômago. Depois de lavar o rosto com as mãos trêmulas, vi meu reflexo no espelho, olhos inchados, pele manchada, o vestido azul marinho que minha mãe havia criticado, agora amarrotado e manchado de lágrimas. "Quem é você?", sussurrei para o meu reflexo. "A quem você tem se esforçado tanto para agradar?" Dormir era impossível. Passei a noite olhando fotos antigas no meu celular, examinando cada imagem dos meus pais em busca de qualquer sinal de afeto genuíno por mim. Será que houve um momento em que eles me amaram de verdade? Ou será que eu fui uma decepção desde o nascimento, nunca correspondendo à filha que eles queriam? Pela manhã, meu esgotamento emocional havia se transformado em um mal-estar físico. Minha cabeça latejava, minha garganta estava em carne viva e meu corpo inteiro parecia pesado. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos, incapaz de contar a alguém o que havia acontecido. A ironia era amarga. Para um amigo chamado eu, que está doente hoje no trabalho, estou saindo sem contar a ninguém o que aconteceu. Não consegui compartilhar a notícia da minha promoção e a rejeição dos meus pais na mesma conversa. A Lúcia ligou por volta do meio-dia, e sua voz imediatamente se mostrou preocupada quando atendi. "Janine, você parece péssima. O que aconteceu?" "Disseram que eu sou um fardo", sussurrei, as palavras ainda inacreditáveis, mesmo enquanto eu as pronunciava. "Disseram que vão se mudar para a França e querem viver sem mim." "O quê? Quem disse isso?" A voz de Lúcia se elevou em descrença. "Meus pais, no jantar ontem à noite", eu disse, com a voz embargada. "Disseram que a minha existência é o fardo. Que estão cansados da minha mediocridade." O xingamento de Lúcia foi veemente.
Estou indo aí agora mesmo. Não, respondi rapidamente. Só quero ficar sozinha. Não posso falar sobre isso ainda. Depois de prometer ligar mais tarde, desliguei e me enrolei na cama em posição fetal. Meu celular vibrou com mensagens de texto que eu não conseguia ler. Oliver tinha ligado mais 3 vezes, mas deixei cada uma cair na caixa postal. Que conforto ele poderia oferecer? Ele era a criança de ouro, a história de sucesso, aquele que eles mantinham em suas vidas. Por volta das 14 horas, recebi uma mensagem da minha mãe. Vamos vender a casa no mês que vem. Venham buscar seus pertences de infância até sábado, senão vamos jogá-los fora. Não liguem, estaremos ocupados com o corretor de imóveis. A crueldade casual daquilo me atingiu novamente. Eles não estavam apenas me excluindo do futuro deles, mas também apagando qualquer vestígio meu do passado deles. O quarto em que eu havia crescido, os pertences que deixei para trás quando me mudei para a faculdade, tudo isso seria descartado com a mesma facilidade com que me descartaram. Naquela tarde e noite, tive momentos de sono agitados, emocionalmente exausto demais para fazer mais do que beber água e usar o banheiro ocasionalmente. O mundo lá fora continuava em seu ritmo normal, enquanto o meu havia se despedaçado irreconhecível. Cada vez que meu celular acendia uma notificação, uma nova onda de ansiedade me invadia. E se fossem eles retirando o que disseram? E se fossem eles acrescentando novas crueldades ao que já haviam dito? Eu não suportava nenhuma dessas possibilidades. A noite caiu e, com ela, veio a devastadora constatação de que aquela era a minha nova realidade. Eu tinha 28 anos e meus pais haviam declarado explicitamente que não me queriam em suas vidas. A família que eu havia tentado desesperadamente agradar por décadas havia me rejeitado completamente. Eu estava verdadeiramente sozinha. 3 dias se passaram em uma névoa de tristeza. Eu me movia entre a cama e o sofá, mal comendo, ignorando ligações do trabalho e dos amigos. A bateria do meu celular acabou e eu o deixei assim, incapaz de lidar com qualquer comunicação do mundo exterior. A promoção da qual eu tanto me orgulhava parecia sem sentido agora. De que adiantava uma conquista se as pessoas cuja aprovação eu havia buscado a vida toda me consideravam um fardo? No quarto dia, acordei com batidas agressivas na porta do meu apartamento. Ignorei até ouvir uma chave na fechadura. Lúcia estava na minha sala, segurando compras e com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Você me deu essa chave para emergências, disse ela antes que eu pudesse protestar. E quando alguém não atende ligações ou mensagens por 3 dias, isso se qualifica. Ela torceu o nariz. Quando foi a última vez que você tomou banho ou comeu alguma coisa? Dei de ombros, sem conseguir me lembrar. Lúcia suspirou e foi até a cozinha, desempacotando sopa, pão e frutas. Coma, ordenou, colocando uma tigela de sopa aquecida no micro-ondas à minha frente. Depois tome um banho. Precisamos conversar. O calor da sopa se espalhou pelo meu estômago vazio, lembrando meu corpo de que precisava de nutrição. Lúcia me observou comer, seus olhos se suavizando a cada colherada que eu dava. Tem uma coisa que você precisa saber, disse ela quando terminei. Encontrei Sarah Peterson no supermercado ontem. Você se lembra dela do clube de campo dos seus pais? Assenti vagamente. Sarah era filha de uma amiga da minha mãe. Ela perguntou se você estava bem depois do que aconteceu. Aparentemente, seus pais vêm dizendo às pessoas há meses que você tem estado instável e difícil. Eles estão preparando o terreno, Janine. Esta não foi uma decisão repentina. A traição me atingiu profundamente. Eles não só me rejeitaram na cara, como também vinham envenenando outros contra mim pelas costas. Tem mais, continuou Lúcia, cautelosa. Pesquisei um pouco nas redes sociais. Seus pais compraram uma propriedade na França há 3 meses. Eles postaram sobre isso naquele grupo particular do clube de campo. 3 meses, sussurrei. O prazo não fazia sentido, mas só me disseram no domingo. Eles estão planejando isso, Janine, planejando tirar você da vida deles enquanto mantém relacionamentos com todos os outros, incluindo Oliver. Algo mudou dentro de mim então. A doroca da rejeição começou a se cristalizar em algo mais duro, mais agudo, raiva. Não do tipo passageiro que se apaga rapidamente, mas uma raiva crescente e justificada que dissipou a névoa da minha mente.
Você trouxe seu laptop? Perguntei. Os arquivos estavam lá, exatamente como eu me lembrava: balanços com discrepâncias, contas offshore não totalmente divulgadas à Receita Federal, fluxos de receita desviados por meio de empresas de fachada. Na época, eu havia me convencido de que se tratava apenas de finanças empresariais complexas, além da minha compreensão. Agora, com uma nova perspectiva e experiência profissional, eu conseguia enxergar o que realmente era: fraude fiscal sistemática. Janine, disse Lúcia cautelosamente, olhando para a tela por cima do meu ombro, o que você está pensando em fazer? Recostei-me, uma estranha calma me invadindo. Eles querem sair do país e fingir que eu nunca existi. Querem me descartar como se eu não fosse nada. Virei-me para encará-la. Mas eu sei de coisas. Coisas que podem complicar a nova vida perfeita deles na França. Você está falando em entregar seu próprio pai por sonegação fiscal, disse Lúcia, com a expressão séria. Isso é um grande passo. Fechei os olhos, em conflito. Apesar de tudo, aqueles ainda eram meus pais. Será que eu poderia realmente ser a única a impor consequências legais a eles? Valeria a pena me vingar e me tornar a vilã da história deles? Preciso de aconselhamento profissional, eu disse finalmente. Você ainda fala com o Mark da faculdade, aquele que trabalha na Receita Federal agora? Lúcia assentiu lentamente. Às vezes tomamos um café. Ele trabalha na área de fiscalização. Convide-o para uma reunião. Hipoteticamente, o que aconteceria se alguém tivesse provas de fraude fiscal de anos anteriores? Essa pessoa teria problemas por não ter denunciado antes? No dia seguinte, de banho tomado e vestido com roupas limpas pela primeira vez em dias, encontrei-me com Mark em um café tranquilo, longe dos meus lugares habituais. Lúcia o havia informado de que o assunto era delicado, mas manteve os detalhes vagos. Mark foi profissional e direto. A proteção contra denunciantes existe por um motivo, explicou ele depois que descrevia a situação sem citar nomes. Se você tiver evidências de fraude fiscal significativa, denunciá-la não o colocará em risco, especialmente porque você não foi beneficiário da fraude em si. E se a pessoa estivesse planejando deixar o país? Perguntei. Isso aceleraria consideravelmente as coisas, respondeu Mark, com uma expressão séria. A sonegação fiscal combinada com o risco de fuga provavelmente resultaria em restrições de viagem e congelamento de bens enquanto a investigação prossegue. Agradeci a informação e prometi considerar minhas opções cuidadosamente. De volta ao meu apartamento, Lúcia me ajudou a fazer uma lista de prós e contras de possíveis resultados e consequências. Seja qual for a sua decisão, disse ela, apertando minha mão, estou com você, mas certifique-se de que esteja fazendo isso pelos motivos certos. Naquela noite, voltei aos e-mails do trabalho e encontrei mensagens da minha equipe me parabenizando pela promoção. O contraste entre meu sucesso profissional e minha devastação pessoal era gritante. Em uma esfera da minha vida, eu era valorizado e respeitado. Na outra, eu era considerado um fardo a ser descartado. A decisão se cristalizou quando li uma nota particularmente solidária da minha nova equipe. Meus pais nunca tinham visto o meu valor, e nunca o veriam. Nenhuma conquista jamais seria suficiente. O problema não era eu. Nunca tinha sido. O problema era a incapacidade deles de me amar como eu merecia ser amada. Eu não buscaria vingança por vingança em si. Mas não protegeria pessoas que me magoaram tão profundamente, que planejaram durante meses me excluir de suas vidas enquanto apresentavam uma imagem falsa ao mundo. Se elas enfrentassem consequências por suas ações, tanto pelo tratamento que me dispensaram quanto por seus delitos financeiros, isso seria justiça, não vingança. Na manhã seguinte, liguei para meu irmão Oliver. Onde você estava? Perguntou Oliver quando ele atendeu. Estou ligando há dias. Mamãe e papai me disseram que vão se mudar para a França, e você não está aceitando bem. Não está aceitando bem? Repeti, incrédula. Oliver, eles me disseram que sou um fardo. Disseram que querem viver sem mim, que minha existência é exaustiva para eles. O silêncio se instalou entre nós. Eles disseram o quê? Ele finalmente respondeu, com a voz mais baixa. Contei o jantar de domingo em detalhes, as palavras cruéis ainda frescas na minha memória. Enquanto falava, pude ouvir a respiração de Oliver mudar, ficando mais agitada. Eu sabia que eles me favoreciam, disse ele quando terminei. Sempre soube disso.
mas nunca pensei que eles chegariam tão longe. Você sabia sobre a França? Perguntei. Eles me disseram que estavam considerando uma casa de férias lá. Não uma mudança permanente, e certamente não uma maneira de te tirar da vida deles. Ele fez uma pausa. Janine, sinto muito. Eu deveria ter previsto isso. Eu deveria ter te protegido melhor. O simples reconhecimento da minha dor, a confirmação de que eu não merecia o tratamento deles, rompeu algo dentro de mim. As lágrimas voltaram, mas diferentes de antes, purificadoras em vez de devastadoras. Preciso da sua ajuda, disse eu, quando me recompus. Preciso pegar minhas coisas em casa antes que joguem fora. Oliver concordou imediatamente. Volto amanhã. Iremos juntos. No dia seguinte, fomos de carro até a casa dos nossos pais enquanto eles almoçavam com o corretor de imóveis deles. A governanta, Maria, que trabalhava para nossa família havia 15 anos e sempre me demonstrara um carinho mais genuíno do que minha mãe jamais demonstrara, nos recebeu com um sorriso triste. Sua mãe? Ela me mandou jogar suas coisas fora, disse Maria, com o sotaque carregado de emoção. Eu as embalo direitinho, em caixas na garagem. Eu não poderia jogar suas lembranças fora, senhorita Janine. Abracei-a, comovida com aquela pequena gentileza. Obrigada, Maria. Ela disse mais alguma coisa sobre mim? Maria olhou ao redor, nervosa, e então baixou a voz. Falam mal de você há meses, com amigos que vêm jantar, pelo telefone. Seu pai diz que você é mentalmente instável. Sua mãe diz às pessoas que você pede dinheiro o tempo todo, que não consegue manter um emprego. Ela balançou a cabeça com veemência. Mentiras, mentiras. Eu te conheço desde pequena. Você é sempre boa, sempre gentil. O rosto de Oliver se fechou enquanto ouvia. Disseram que Janine pede dinheiro? Ela nunca aceitou um centavo deles desde a faculdade. Enquanto Oliver ajudava Maria a tirar as caixas da garagem, entrei no escritório do meu pai. O cômodo continuava o mesmo dos meus tempos de faculdade, com a mesma mesa imponente e paredes de livros de negócios. Eu sabia que ele guardava documentos importantes na gaveta da escrivaninha, sempre trancada com uma chave que ele achava estar bem escondida. A chave ainda estava no mesmo lugar, dentro da base oca de um prêmio de cristal em sua estante. Dentro da gaveta, encontrei extratos financeiros recentes, correspondências com bancos franceses e, o mais importante, um pendrive com o rótulo Contas Offshore 2020-25. Hesitei apenas brevemente antes de guardar o pendrive no bolso. Isso não era roubo. Era preservar evidências do que eu já sabia que existia. Meu pai me envolvera em seus negócios anos atrás. Agora, esses mesmos negócios poderiam impedi-lo de abandonar o país e a filha que ele considerava tão incômoda. No andar de cima, meu quarto de infância já estava meio desmontado. As estantes estavam vazias, o armário, limpo. Restavam apenas os móveis, e uma fina camada de poeira sugeria que ninguém havia entrado ali nas últimas semanas. Fiquei parada na porta, lembrando-me da adolescente que ficará acordada naquela cama, perguntando-se por que nunca fora boa o suficiente. Gostaria de poder dizer a ela que o problema não era ela nunca fora. Ao me virar para sair, notei um álbum de fotos na prateleira mais alta do meu armário. Puxei-o para baixo e o abri, encontrando fotos dos meus primeiros anos, minha mãe me segurando quando recém-nascida, com uma expressão não muito alegre, mas vagamente irritada, meu primeiro aniversário, em que meu pai olhava o relógio em todas as fotos. Cada foto contava a mesma história, uma criança em busca desesperada de amor de pais egocêntricos demais para dá-lo. Fechei o álbum e o adicionei às caixas. Não eram memórias felizes, mas eram evidências da minha realidade. Algum dia, talvez eu precisasse desses lembretes de onde vim e do que superei. De volta ao meu apartamento, Oliver me ajudou a desempacotar as caixas. Nenhum de nós falou muito, o peso da traição dos nossos pais pesava entre nós. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu os capacitei, disse ele, segurando uma foto nossa quando crianças. Aceitei o favoritismo deles porque me beneficiava. Eu sabia que eles eram mais duros com você, mas eu dizia a mim mesmo que era assim que eles eram. Você também era criança, lembrei-o, mas eu sou adulto agora, ele retrucou. E deixei isso continuar. Sou cúmplice, Janine.
Naquela noite, depois que Oliver foi para o hotel, conectei o pendrive ao meu laptop. O conteúdo confirmou o que eu suspeitava: meu pai vinha sistematicamente subdeclarando renda há anos, escondendo milhões em contas no exterior, intocadas pela tributação americana. As evidências eram claras, detalhadas e contundentes. Na manhã seguinte, liguei para Carol, minha terapeuta, e marquei uma sessão de emergência. Durante 1 hora, contei tudo: o jantar, a rejeição dos meus pais, a descoberta da fraude financeira deles, minha incerteza sobre o que fazer a seguir. Janine, disse Carol quando terminei, qual você quer que seja o resultado desta situação? Não o que você acha que deveria acontecer, mas o que você realmente quer. Considerei a pergunta dela com cuidado. Quero que eles encarem a realidade de quem são e o que fizeram comigo e com seus negócios. Quero que percam a capacidade de me machucar. E quero parar de me importar com a aprovação deles. Essa última parte é a mais difícil, disse Carol gentilmente. As vozes deles estiveram na sua cabeça a vida toda, dizendo que você não é o suficiente. Silenciar essas vozes exige tempo e esforço constante. Estou pronta para me esforçar, respondi, sentindo-me mais forte do que me sentirá nos últimos dias. Cansei de tentar conquistar um amor que sempre foi condicional. Nas 2 semanas seguintes, canalizei minha energia para minha nova função no trabalho. A equipe que eu agora gerenciava respondia bem à minha liderança e, pela primeira vez, me senti verdadeiramente confiante em minhas habilidades profissionais. Conquistei essa promoção com trabalho árduo e talento, não por laços familiares ou privilégios. A Lúcia organizou uma pequena reunião de amigos para comemorar minha promoção, criando o ambiente acolhedor que meu jantar em família deveria ter sido. Cercada por pessoas que realmente se importavam comigo, senti os primeiros sinais de uma nova felicidade baseada em conexões autênticas, em vez da busca desesperada por aprovação. Oliver ligava todos os dias, e nosso relacionamento evoluiu para algo mais honesto do que nunca. Vou vender meu apartamento, ele me disse uma noite. Vou me mudar para Boston para trabalhar em uma empresa menor. Também preciso me distanciar da influência deles. Tem certeza? Perguntei, sabendo o quanto sua vida em Manhattan significava para ele. Pela primeira vez na vida, sim, respondeu ele. Estou cansado de viver a vida que planejaram para mim. Ver você enfrentá-los me fez perceber o quanto eu me comprometi para manter a aprovação deles. A cada dia que passava, minha determinação se fortalecia. A denúncia anônima à Receita Federal estava quase pronta, com os documentos organizados e uma declaração preparada. Não se tratava de um ato de vingança, mas de justiça não apenas para mim, mas para todos que já haviam sido manipulados por Warren e Vivian Palmer. O pendrive continha tudo o que as autoridades precisariam: números de contas, registros de transações, comunicações com bancos offshore. A manutenção meticulosa dos registros do meu pai seria sua ruína. Mas antes de dar o passo final, eu precisava ter certeza de que estava emocionalmente preparada para as consequências. Uma vez que isso acontecesse, não haveria mais volta. Meus pais saberiam exatamente quem os havia exposto. Qualquer chance de reconciliação estaria perdida para sempre. Você gostaria de se reconciliar com eles, se tivesse a chance? Perguntou Carol durante nossa próxima sessão. Pensei nos jantares em família, nas críticas constantes, nos anos me sentindo inferior. Pensei em: você é um fardo e queremos viver sem você. Pensei na análise nos olhos deles enquanto proferiam aquelas palavras cruéis. Não, respondi com sinceridade. Acho que não. A menos que eles mudem radicalmente, e não acredito que sejam capazes desse tipo de mudança. Então você tem a sua resposta, disse Carol simplesmente. Faça sua escolha com base no que é certo para você, não no que pode agradá-los ou puni-los. Naquela noite, finalizei minha declaração à Receita Federal. Amanhã, eu a entregaria, juntamente com as provas que havia reunido. Independentemente do que acontecesse a seguir, eu encararia a situação como a pessoa que havia me tornado, não como a filha em busca desesperada de aprovação que eu havia sido. Enquanto eu lacrava o envelope contendo uma cópia do conteúdo do pendrive, meu telefone tocou. O nome da minha mãe apareceu na tela pela primeira vez desde aquele jantar fatídico. Com mãos firmes, recusei a ligação e desliguei o telefone. Amanhã traria consequências, mas esta noite eu dormiria em paz, livre do peso das expectativas deles pela primeira vez em 28 anos.
A Receita Federal, IRS, age com uma rapidez surpreendente quando confrontada com evidências de uma grande fraude fiscal. 3 dias após minha reunião com Mark e seus supervisores, uma investigação oficial sobre a Palmer Industries estava em andamento. No final da semana, a notícia da investigação havia vazado para publicações de negócios. Meus pais ligaram 17 vezes naquele dia. Deixei cada ligação cair na caixa postal, ouvindo as mensagens deles evoluírem de exigentes para desesperadas. Com o passar das horas, a mensagem final do meu pai foi uma ameaça mal disfarçada: esta situação familiar precisa ser resolvida imediatamente. Haverá consequências graves se vocês continuarem nos ignorando. Encaminhei a mensagem para minha advogada, uma mulher que Lúcia havia recomendado, especializada em direito de família e proteção de denunciantes. Documente tudo, ela aconselhou. Não apague nenhuma comunicação deles. Depois de uma semana de ligações ignoradas, minha mãe mandou uma mensagem: precisamos conversar. Venha aqui em casa amanhã ao meio-dia. Isso não é um pedido. Mostrei a mensagem para Oliver, que havia estendido sua estadia em Nova York. Eu vou com você, ele disse imediatamente. Não, respondi. Isso é algo que preciso fazer sozinha. A viagem até a casa dos meus pais no dia seguinte foi diferente. As árvores da primavera estavam em plena floração agora, e eu abria as janelas para sentir seu doce perfume. Uma música tocava suavemente no rádio, e eu cantarolava junto, uma sensação de calma e certeza substituindo a ansiedade que acompanhava as visitas anteriores. A casa também parecia diferente. Uma placa de vende-se estava no jardim da frente, e um cofre de corretor de imóveis estava pendurado na porta. Lá dentro, muitas antiguidades e obras de arte estavam faltando, provavelmente embaladas para a mudança que agora estava em risco. Meu pai abriu a porta antes que eu pudesse bater. Seu rosto, normalmente cuidadosamente composto, mostrava sinais de tensão. Linhas profundas contornavam sua boca, e as olheiras sugeriam noites sem dormir. Finalmente, disse ele, dando um passo para trás para me deixar entrar. Sua mãe está na sala. Ela se sentou na beirada do sofá, com uma taça de vinho na mão, apesar da hora tão cedo. Seu cabelo loiro estava impecavelmente arrumado, como sempre, mas sua pele estava pálida por baixo da maquiagem. Janine, disse ela, com a voz artificialmente animada. Que bom te ver. Faz tanto tempo. 3 semanas, respondi calmamente, permanecendo de pé. Desde que você me disse que eu era um fardo e queria viver sem mim. Meu pai fechou a porta com mais força do que o necessário. Não vamos nos deter em coisas desagradáveis. Temos assuntos mais urgentes para discutir. Como a investigação da Receita Federal? Perguntei, observando seu rosto atentamente. Seus olhos se estreitaram. Você sabe disso? Claro que ela sabe, disse minha mãe, esvaziando sua taça de vinho. Por que mais ela estaria aqui? Ela acha que tem poder agora. Sorri, a expressão soando estranha em meu rosto naquela casa. Não estou aqui por poder. Estou aqui porque você mandou uma mensagem dizendo que precisávamos conversar. Então, converse. Meu pai andava de um lado para o outro na sala de estar, com a fachada de controle se quebrando. Esta investigação é um erro, um concorrente vingativo fazendo falsas alegações para prejudicar minha reputação antes da nossa mudança. É mesmo? Perguntei suavemente. Porque a Receita Federal parece ter informações muito específicas sobre contas offshore nas Ilhas Cayman e na Suíça. Números de conta, datas de transações, tudo. Ele congelou no meio do caminho, o rosto perdendo a cor. Como você sabe disso? Porque eu dei essa informação a eles, eu disse, as palavras caindo no quarto silencioso como pedras. A taça de vinho da minha mãe escorregou de seus dedos, manchando o carpete creme de vermelho. Você fez o quê? Denunciei a fraude fiscal do meu pai às autoridades, repeti claramente. Todos esses anos escondendo renda, canalizando dinheiro por meio de empresas de fachada. Você realmente achou que isso nunca te pegaria? Meu pai se lançou em minha direção, o rosto contorcido de raiva. Seu ingrato. Eu não terminaria essa frase, interrompi, recuando. Meu advogado me aconselhou a gravar todas as suas interações. Gostaria de me ameaçar? Ele parou, respirando pesadamente. Por quê?
Por que você faria isso com a sua própria família? A pergunta era tão absurda que eu ri. Família? Você me disse que eu era um fardo. Você disse que queria viver sem mim. Você estava planejando deixar o país e me tirar completamente da sua vida. Foi só uma frustração momentânea, interrompeu minha mãe, com a voz trêmula. Não era nossa intenção. Estávamos estressados com a mudança. Você vem dizendo aos seus amigos há meses que eu sou instável e difícil, retruquei. Você vem planejando essa rejeição há muito tempo. Nós podemos resolver isso, disse meu pai, mudando o tom para o persuasivo que usava em negociações comerciais. O que você quiser, Janine. Dinheiro, um cargo na empresa, um apartamento na cidade. Diga o preço. Olhei para ele, vendo-o de verdade, talvez pela primeira vez. Este homem, que nunca me dera amor ou aprovação, achava que podia comprar meu silêncio. Que tudo, inclusive relacionamentos familiares, era, em última análise, uma transação. Não quero seu dinheiro, disse eu baixinho. Nunca quis. Tudo o que eu sempre quis foi o seu amor e aprovação. Mas vocês foram incapazes de me dar isso, foram. Porque isso exigiria que me vissem como uma pessoa de valor, não apenas uma extensão de vocês que não correspondeu às suas expectativas. Isso é um absurdo, disparou minha mãe, a fachada de reconciliação se desfazendo. Depois de tudo que te demos. O que você me deu? Perguntei. Uma infância de críticas, uma vida inteira de aceitação condicional, a mensagem constante de que eu nunca fui boa o suficiente. Nós te demos todas as vantagens, insistiu meu pai. As melhores escolas, férias, roupas. Coisas, interrompi. Você me deu coisas. Você nunca me deu o que uma criança realmente precisa: amor incondicional, apoio, incentivo. Minha mãe se levantou, cambaleando levemente por causa do vinho. Então isso é vingança. Você está nos punindo porque acha que não fomos carinhosos o suficiente. Isso não é vingança, respondi. É consequência. Você infringiu a lei, pai, por anos. E quando eu mais precisei de você, quando vim até você com a notícia da minha promoção, esperando apenas uma vez para deixá-lo orgulhoso, você me jogou fora. Você não pode fazer as duas coisas e sair ileso. Uma batida na porta da frente nos interrompeu. Meu pai se moveu para atender, e seu rosto se fechou ao ver quem estava ali. Warren Palmer, perguntou um homem de terno, ladeado por outros dois. Sou o agente Harrington, da Receita Federal. Temos um mandado para revistar estas instalações e apreender registros financeiros relacionados a Palmer Industries e entidades associadas. O rosto do meu pai ficou tenso de choque. O senhor não pode simplesmente invadir. Eu tenho direitos. O mandado abrange todas as áreas da residência onde registros financeiros possam estar armazenados, continuou o agente Harrington, entregando um documento oficial. Por favor, afaste-se, senhor. Minha mãe desabou no sofá, com a mão cobrindo a boca. Isso não vai acontecer, sussurrou. Devemos partir para a França na semana que vem. O agente Harrington a ouviu. Receio que isso não seja possível, senhora Palmer. Seus passaportes foram recolhidos. Nenhuma de vocês terá permissão para sair do país enquanto esta investigação estiver em andamento. Meu pai se virou para mim, com uma expressão assassina. Você fez isso. Você estragou tudo. Não, pai, eu disse calmamente enquanto os agentes começavam a busca. Você fez isso. Eu só me certifiquei de que você não escaparia das consequências. Quando me virei para sair, meu telefone tocou. O nome de Oliver apareceu na tela. Acabei de receber uma ligação da Receita Federal, disse ele quando atendi. Querem me entrevistar sobre as práticas comerciais do meu pai. Você está bem? Perguntei, caminhando até o meu carro enquanto os agentes carregavam caixas de documentos da casa. Acho que sim, respondeu ele. Eu disse a eles que cooperaria plenamente. É a coisa certa a fazer, não é? Mesmo que isso signifique testemunhar contra nosso pai? Sim, respondi, observando meus pais pela janela enquanto o mundo cuidadosamente construído deles desmoronava ao redor. É a coisa certa a fazer.
Ao me afastar de casa, pelo que talvez fosse a última vez, não senti alegria com a queda deles, nem satisfação com o pânico deles. 1 ano se passou. O calendário passou da primavera para o verão, do outono para o inverno e de volta para a primavera. Do lado de fora da janela do meu novo apartamento, flores de cerejeira rodopiavam na brisa de abril, uma queda de neve rosada marcando renovação e novos começos. O ano trouxe mudanças, tanto esperadas quanto surpreendentes. 2 meses após a operação da Receita Federal, fui promovido novamente no Thompson Media Group, tornando-me o mais jovem diretor sênior de marketing da história da empresa. As campanhas da minha equipe conquistaram reconhecimento do setor e minha confiança profissional cresceu a cada sucesso. Meu pai aceitou um acordo judicial, 18 meses em uma prisão de segurança mínima, em vez dos 5 a 7 anos que ele poderia ter enfrentado. A investigação revelou fraudes ainda mais abrangentes do que eu sabia, que remontavam a quase uma década. Minha mãe recebeu 3 anos de liberdade condicional por seu papel menor nos crimes financeiros. Sua posição social havia ruído completamente. Os amigos que antes aceitavam com entusiasmo seus convites para jantar agora evitavam se associar ao casal em desgraça. A casa em Westchester fora vendida para pagamento de multas e custas judiciais. A propriedade francesa, comprada com renda não tributada, fora apreendida. Eu não tinha falado com nenhum deles desde aquele dia na sala de estar. Eles tentaram contato, cartões no meu aniversário e no Natal, e-mails com assuntos como por favor, leia e precisamos conversar. Apaguei todos sem ler. Algumas feridas eram profundas demais para uma reconciliação precipitada. Algumas traições, fundamentais demais para serem perdoadas facilmente. Oliver havia se mudado para Boston conforme planejado, ingressando em uma empresa menor, mais alinhada aos seus valores. Nos falávamos semanalmente agora, e nosso relacionamento era mais forte e honesto do que jamais fora durante a nossa infância. Visitei meu pai ontem, ele me disse durante uma de nossas ligações. Ele perguntou por você. O que você disse a ele? Perguntei, misturando mel no chá enquanto me sentava na minha nova varanda. A verdade, que você está prosperando, que não precisa mais deles. Minha terapia com Carol continuou, focando menos no trauma familiar e mais na construção do futuro que eu queria. A cura não é linear, ela me lembrava com frequência. Haverá dias em que as vozes deles soarão mais altas na sua cabeça. Isso não significa que você esteja andando para trás. Ela tinha razão. Ainda havia momentos em que eu ouvia o tom crítico da minha mãe comentando sobre a minha aparência ou a avaliação desdenhosa do meu pai sobre as minhas conquistas. Mas essas vozes foram se atenuando com o tempo, substituídas pelo meu próprio e mais forte senso de autoestima. Lúcia se casou naquela primavera, em uma pequena cerimônia no quintal da casa dos pais. Como sua dama de honra, eu fiz um discurso sobre a família escolhida, sobre os laços que criamos e que nos sustentam quando os laços de sangue se rompem. Não houve um único olho seco na recepção, incluindo o meu. Sabe, disse Lúcia enquanto dançávamos juntas mais tarde, 1 ano atrás, eu não tinha certeza se você voltaria a sorrir. Não mesmo. 1 ano atrás, eu também não tinha certeza, admiti. Mas aqui estamos. Meu novo apartamento ficava no último andar de um prédio reformado em Park Slope, Brooklyn. Com o aumento do meu salário, consegui bancar a mudança de Astoria, escolhendo um espaço com pé direito alto, piso de madeira e aquela preciosa varanda externa onde eu tomava meu café da manhã e observava o bairro ganhar vida a cada dia. As paredes exibiam obras de arte que eu havia escolhido porque falavam comigo, não porque combinavam com os móveis ou impressionavam os visitantes. Fotos de amigos e viagens substituíram os retratos de família que antes me faziam sentir inadequada. Era uma casa que refletia quem eu era, não quem os outros achavam que eu deveria ser. Os encontros amorosos voltaram à minha vida aos poucos. Depois do confronto com meus pais, eu precisava de um tempo sozinha, um tempo para redescobrir quem Janine Palmer era sem a necessidade desesperada da aprovação dos meus pais. Mas, 6 meses antes, conheci Daniel em um evento beneficente organizado pela minha empresa. Ele foi gentil, atencioso e perspicaz o suficiente para perceber quando meu sorriso não alcançava meus olhos. Nosso relacionamento progrediu cautelosamente da minha parte, cada passo adiante uma escolha consciente, em vez de uma busca desesperada por afeto. Ele conhecia a minha história, ouvirá falar dos meus pais e nunca sugeriu que eu me reconciliasse em nome da harmonia familiar. Família se conquista, disse-lhe certa vez.
Assim como o respeito, assim como o amor. Ninguém merece essas coisas simplesmente por causa da biologia. A família extensa, antes mantida à distância pela natureza controladora dos meus pais, começou a se aproximar. A irmã da minha mãe, tia Elaine, ligou logo após a notícia da investigação. Eu sempre soube que havia algo errado com a forma como eles te tratavam, disse ela. Eu deveria ter dito algo anos atrás. Eu deveria ter estado lá por você. Foi a primeira de muitas conversas semelhantes, à medida que parentes emergiam das sombras da influência dos meus pais para se conectarem diretamente comigo. Alguns relacionamentos floresceram, outros permaneceram casuais, mas cada um representou uma escolha, minha escolha de construir conexões baseadas no respeito mútuo em vez da obrigação. O acontecimento mais surpreendente aconteceu há 3 semanas. Chegou uma carta, não dos meus pais, mas do advogado deles. Eles estavam solicitando uma reunião, uma chance de se desculparem pessoalmente antes de se mudarem para o Arizona e recomeçarem depois que meu pai fosse libertado da prisão. Eu ainda não havia decidido se concederia essa reunião. Uma parte de mim acreditava que eles eram incapazes da mudança fundamental necessária para uma verdadeira reconciliação. Outra parte se perguntava se eu deveria ouvi-los, encerrar aquele capítulo completamente antes de seguir em frente. Não existe uma resposta certa, disse Carol durante nossa sessão mais recente. O perdão não exige reconciliação. Você pode perdoá-los para ter paz, sem permitir que voltem à sua vida. E se eles mudaram? Perguntei. Então eles respeitarão quaisquer limites que você estabelecer? Ela respondeu simplesmente. Esse será o primeiro teste. Naquela noite, eu estava dando meu primeiro jantar no novo apartamento. Nada de especial, apenas Oliver e sua nova namorada, Lúcia, e o marido dela, Daniel, e alguns amigos próximos do trabalho. Comeríamos na mesa de madeira rústica que eu havia encontrado em um mercado de pulgas do Brooklyn, beberíamos vinho em taças diferentes e conversaríamos até tarde da noite. Era uma nova tradição, uma que eu havia criado para mim, uma reunião onde ninguém media seu valor pelos padrões dos outros, onde a conversa fluía sem julgamentos ou competições, onde o amor era dado livremente, não retido como uma ferramenta de controle. Enquanto eu arrumava flores em um vaso de cerâmica azul, flores silvestres, não as rosas perfeitas que minha mãe teria insistido, pensei enquanto eu havia evoluído em um ano. De uma filha desesperada por aprovação a uma mulher que se mantinha firme em seu próprio valor. De alguém definida pela rejeição a alguém definida por conexão, realização e autenticidade. Meus pais me disseram que eu era um fardo sem o qual queriam viver. Ao me libertarem do amor condicional deles, inadvertidamente me deram o maior presente, a chance de descobrir que eu nunca precisei da aprovação deles. Eu sempre fui suficiente. Sempre fui digna. E agora, finalmente, eu sabia disso. Se você já sentiu que não era o suficiente para alguém que deveria ter te amado incondicionalmente, espero que minha história te ajude a ver que o problema nunca foi você. Você já teve que se afastar de um relacionamento tóxico para encontrar seu próprio valor? Conte-me nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, inscreva-se para ouvir mais histórias de resiliência e cura. Obrigada por ouvir, e lembre-se, você é suficiente, exatamente como você é.